Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, cidade inteligente, com os nossos convidados aqui, Gustavo Fruit, o nosso deputado federal, o nosso candidato a prefeito de Curitiba, Goura, né? Eu aqui também como candidata a vice-prefeita de Curitiba, para um bate-papo aqui com o nosso candidato a vereador, Gerson Gelman, para a gente conversar um pouquinho aqui, um bate-papo rápido, descontraído, para a gente falar um pouco sobre metrópole também, Covid, pós-Covid, como administrar e legislar para uma cidade na realidade pós-pandemia. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Muito obrigado, muito feliz com você e com o Goura, a candidatura crescendo, animados, estou sentindo a receptividade na rua. Fizemos uma caminhada e eu tive a oportunidade de falar com muita gente e sentir esse calor. Segue em frente. E olá, Gerson, muito feliz também, na torcida, confiante na tua vitória, e será muito importante o Goura contar com o Gerson Gelman na Câmara de Curitiba e também para o futuro da cidade ter o Gerson, com sua experiência na nova Câmara que toma posse em 2021. Obrigada, Gustavo. Goura, tudo bem? Ana, querida, tudo ótimo. Hoje está um pouco frio aqui em Curitiba, mas o calor humano está forte. O calor que a nossa candidatura está despertando aí nas pessoas. Gustavo, um forte abraço aqui virtual. Obrigado pelo teu apoio de sempre. E Gerson, é uma alegria tê-lo como candidato a vereador, como o Gustavo já falou. Creio que você é um dos principais nomes do PDT, mas da política local agora, que com chances reais de ocupar uma cadeira na nossa Câmara Municipal. Eu tenho certeza que com a tua bagagem, o teu repertório, o teu histórico, você vai ser um dos vereadores mais combativos, mais qualificados da nossa Câmara Municipal. E eu espero que eu e Ana sejamos eleitos prefeitos e vice para tê-lo como um vereador que vai nos fiscalizar, que vai cobrar de nós a postura correta na gestão pública. Então, Ana, uma alegria estar aqui contigo e com o Gerson e com o Gustavo. Estamos juntos aqui para essa conversa. Estamos juntos. Obrigada, Gerson, por estar proporcionando esse bate-papo com a gente aqui, né? A gente está muito feliz por você ser candidato a vereador pelo PDT. Então, gostaria que você se apresentasse aí para a gente, para esse bate-papo aí rápido, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da gente eleger vereadores como você, né? E pessoas como o Goura também, né, que tem toda uma história aí, e com o apoio aí do nosso ex-prefeito, deputado federal Gustavo Fruit. Muito bom, Ana, Gustavo, Goura, muito obrigado. Obrigado a vocês por terem aceito o meu convite e quero dizer que, para mim, é uma experiência nova, né? Apesar de tantas campanhas e uma bagagem tão grande, mas agora do outro lado, e vejo como um bom augúrio. Eu lembro, por exemplo, que fomos lá na Praça do Ciclista manifestar apoio, gravamos, esses dias estava vendo no YouTube um apoio ao Goura. Foi em 2016, né, Goura? Aquilo foi 2014. 2014, exatamente. 2014. Na prefeitura, na gestão do Gustavo, e o Goura tentando a candidatura a deputado. E de lá para cá, os nossos sonhos, né, eles só fizeram, nós cada vez mais afinamos, né, o nosso pensamento com relação ao mundo em geral, né? E claro que, como a gente sabe, tudo começa na cidade. Então, é um momento muito bom para mim também. Me sinto muito honrado de estar podendo trabalhar nessa campanha junto com vocês. E rumo ao segundo turno. Eu vejo também aquilo que o Gustavo falou há pouco, que, né, a possibilidade é cada vez mais concreta e vamos, se Deus quiser, estar juntos daí na Câmara e na Prefeitura. Vamos sim, Gerson. Estamos animados aí. Essa semana aí a gente está intensificando e a onda está aumentando e vamos para o segundo turno.
Mas eu gostaria, Gustavo, de aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente, Gustavo, para falar um pouquinho sobre, nesse momento difícil, né, qual o papel do parlamentar na redução da desigualdade social causada pela pandemia? Ana, assim, tratar disso também, mas deixar claro que o protagonismo está cada vez maior nas cidades. O triunfo de um desenvolvimento no país hoje, cada vez maior, será o triunfo das cidades. Cada vez mais as cidades assumem responsabilidades e têm a capacidade de gerenciar um ecossistema que, com diferentes frentes, possa atuar na diminuição da desigualdade, mas sempre com o olhar de inclusão e de um projeto de desenvolvimento. E este ano, a pandemia desnudou esta realidade novamente no Brasil. Nós vimos a importância de ter um sistema único de saúde que funcione. Nós vimos a importância de unidades de saúde estarem abertas, ao contrário de em Curitiba. Vimos a importância de manter um quadro efetivo de profissionais, ao contrário do que aconteceu em Curitiba nesses anos, em que diminuíram as equipes de saúde da família, de médicos, de enfermeiros, fecharam UPAs, fecharam unidades de saúde, mas entender também que a política de desenvolvimento no Brasil passa por inclusão. O Congresso, por iniciativa também da Câmara dos Deputados, aprovou o auxílio emergencial de R$ 600 para as famílias e pessoas se cadastrarem nesta crise. Isto permitiu que milhares de pessoas no Brasil, nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas, pudessem ter acesso a uma renda básica mínima para poder suportar esse período. E daqui até o final do ano serão repassados também mais R$ 300 de auxílio emergencial, mas o governo não quer que isso seja votado no Congresso, porque sabe que, se for votado, é evidente que haverá uma batalha justamente para garantir que essas pessoas tenham esta renda. Mas o que é fundamental? É ter uma ação sempre casada na utilização desses recursos e um projeto local. E o que teve de diferente, Gora, nesse período? O governo não quis usar a rede de proteção montada pelas prefeituras. Curitiba, através da AFAS e de outros cadastros, tem uma rede maravilhosa. E o governo quis fazer isso diretamente pela Caixa. Agora está ajustando, mas foram quase 3, 4 meses de dificuldade. Então, o parlamento respondeu, resposta rápida, auxílio emergencial, auxílio em diferentes frentes, principalmente para o nosso pequeno e médio empreendedor, mas a ação é local e faltou essa contrapartida para potencializar este resultado neste período de pandemia. Obrigada, Gustavo. Goura, a gente está assistindo, né, recentemente a questão da água, né? Você é um deputado, um político que atua muito nessa área do meio ambiente e sustentabilidade, né, Goura? E a escassez da água é um sinal da urgência em preservar os recursos naturais. Na sua opinião, Goura, como incentivar isso na esfera do legislativo e do executivo? Me deu até sede aqui, Ana, com licença um pouquinho. Eu acho que o Gustavo e o Gerson falaram duas frases ali que me chamaram a atenção. Não vou repetir exatamente, mas foi a importância da cidade. O Gustavo retomou aqui. E eu quero começar aqui a minha reflexão, Ana, contigo, com o Gerson e com o Gustavo, pensando que Curitiba não é só Curitiba. Curitiba é uma região. A nossa interdependência da região metropolitana, ela tem que ser explicitada com compromissos de gestão, com políticas públicas integradas. E aqui a gente tem que falar de uma integração total, né? Da mobilidade, da habitação, da geração de emprego e de renda e, obviamente, das questões ambientais. O Gustavo teve, como prefeito de Curitiba, viu como a falta de uma política integrada, por exemplo, no transporte coletivo. A gente ficou à mercê de um jogo político que prejudicou a população de Curitiba, né? O governador não queria ajudar Curitiba e prejudicou não o adversário político, prejudicou a cidade. Então a gente precisa ter uma gestão metropolitana muito mais eficiente em todas as áreas, porque Curitiba, a gente bebe a água que vem de Piraquara,
que escorre dos mananciais da Serra do Mar, que vai estar preservada lá nos reservatórios de Piraquara, do Iraí, do Passaúna, que, né, os rios de Campo Largo e de Campo Magro. A gente precisa pensar, Ana, justamente que é necessário, a médio e longo prazo, Gustavo, e isso, como deputado federal, eu acho que a gente deve avançar nessa discussão de que uma gestão metropolitana tem que ser uma realidade cada vez maior aqui para Curitiba. E a gente não tem. A gente sabe como há uma falta de integração, os municípios menores não têm corpo técnico, e a gente precisa, sim, eu tenho afirmado que Curitiba seja a protagonista desse processo de um desenvolvimento regional. E a água, nós fizemos agora um ciclo de audiências públicas na Assembleia Legislativa sobre esse tema, e o Zé Álvaro, lá do Pequeno Príncipe, ele falou uma frase chocante lá, Gerson, que foi assim: a pior crise será a próxima. E ele repetiu isso, assim, porque se a gente não tiver uma visão efetiva de que a dependência da preservação ambiental ela é urgente, que a gente tem que ter ações efetivas de proteção dos mananciais, de agroecologia na região metropolitana, de proteção das matas ciliares, de proteção ambiental, de educação ambiental, a gente vai estar convivendo com esse cenário de desespero e um cenário que vai chegar com mais força para as populações mais carentes, para as populações que não têm uma caixa d'água, para as mais de 150 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade aqui em Curitiba. Então, junto com a tua primeira pergunta ao Gustavo e a tua segunda pergunta para mim, eu lembro que a gente tem que ter uma visão a longo prazo de um desenvolvimento econômico que promova, sim, a redução das desigualdades sociais. E Curitiba, apesar de ser uma cidade com uma herança de um bom planejamento urbano, de um bom desenvolvimento urbano, que a gente vai traçar essa genealogia desde o Jorge Wilhelm, do Jaime Lerner, lá nos anos 70, mas a gente chega agora, aqui no ano 2020, com, de certa forma, parados no tempo. A gente não conseguiu retomar, e a atual gestão é a grande responsável por isso, as grandes inovações que aconteceram lá atrás e que o Gustavo, na sua gestão, tocou adiante. A gente teve na gestão do Gustavo a criação da área calma, a gente teve avanços urbanísticos em relação à mobilidade, pela primeira vez a criação da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, da Secretaria dos Direitos da Mulher. Isso tudo foi interrompido. Na política do lixo, estava tudo pronto ali na gestão do Gustavo, encaminhamentos super importantes para uma nova visão sobre o lixo, sobre os resíduos sólidos em Curitiba, e a gente teve uma interrupção. Então, é necessário aqui, eu concluo, que a gente tenha políticas de Estado, políticas que sejam contínuas, que não sejam interrompidas, porque o prefeito que vem não gosta do prefeito que veio antes. Não, tem questões, e aqui a gente, além de falar da saúde, da educação, da segurança, a sustentabilidade e o meio ambiente devem ser vistas, sim, como políticas de Estado, Ana. Essa é a visão que a gente tem para uma cidade metropolitana, para uma cidade moderna, e como a gente tem repetido, não é? Curitiba esteja no século XXI, uma cidade cosmopolita, uma cidade antenada com as tendências do mundo inteiro, e esse é o nosso desejo aqui de poder contribuir nesta construção. Você tem falado muito isso, né, Gora, que a gente precisa ter a nossa região metropolitana integrada, né, pensar, não ficar numa ilha, né, Curitiba não ser uma ilha, ela ser, conversar, né, dialogar com as cidades da região metropolitana e até para buscar também dentro do nosso, atender o nosso plano de governo, que prevê várias ações nesse sentido de turismo, incentivar o turismo rural, né? Então, são várias ações aí que a gente poderia tá desenvolvendo se a gente pensasse, né, de acordo com esse plano aí, e é o que nós estamos pensando, né? É o que nós estamos propondo aí. Mas, Gerson, eu gostaria de ouvir um pouquinho você, Gerson, que é muito importante como papel de vereador na Câmara, né? Tá levando essas agendas aí. Você poderia estar falando um pouquinho sobre as suas pautas, de que forma você poderia estar contribuindo?
Muito com bom. o papel de vereador? Eu fico escutando, né, e vendo assim com quanta propriedade falam Gustavo e Ogora, né? E vocês sabem que eu venho do outro lado, né, do lado do executivo, e começo a pensar, né, de que forma que eu posso ajudar Curitiba estando na Câmara. Primeiro, diante desse quadro todo colocado pelo Gustavo e pelo Ogora, a gente vê que houve um economista, eu não sei se foi Edmar Baixa ou quem, que falou que no Brasil a gente vive com a Belíndia. E eu tenho dito para as pessoas que depois da minha recente passagem pela prefeitura, né, depois de muitos anos, eu vi o quão real é isso. As pessoas nós temos dentro de Curitiba uma cidade, algumas regiões que se igualam a grandes capitais do mundo, e a 10, 15 quilômetros do centro da cidade nós temos uma Índia, nós temos uma África. E com esgoto a céu aberto, com crianças, né, sem saúde, sem acesso à educação. E eu gostaria de poder ajudar, né, dentro da Câmara, para termos uma cidade igual para todos, né, um prefeito que olha a cidade como um conjunto e não apenas para aqueles que não têm, cujos filhos e netos não dependem da UPA, da creche, da escola, né, municipal. Só que eu entendo que existem limitações, que um vereador, evidentemente, tem certas amarras. Eu sei que eu, como vereador, não vou poder sugerir nada que signifique uma redução, por exemplo, orçamentária e tudo mais. Então, mas entendo também que é preciso que o vereador proponha em todas essas áreas da sustentabilidade, da ação social, que é uma área que fala muito ao meu coração, porque a maior experiência que eu tive dentro do Executivo Municipal foi nessa área. Então, que a gente possa propor medidas que realmente contribuam para reduzir essa desigualdade social que a pandemia agora, que foi o que você começou falando, ela expõe de uma forma muito cruel, né? Com o derretimento dos empregos formais, cada vez mais pessoas dependendo dessa complementação de renda que a prefeitura precisa fazer. Porque na medida em que a prefeitura, vamos dizer, atende o munícipe, né, o cidadão, com ação social, com escola, com saúde, ela está complementando a renda. E a gente sabe que com o desemprego agora que se acentuou muito, que já vinha, de certa forma, né, se notando e que agora está mais flagrante, isso vai ser mais necessário. Então, o que o vereador pode fazer, propondo, por exemplo, na área de sustentabilidade, medidas que contemplem isso, né, através do reuso, por exemplo, da água, da questão do lixo, que é uma coisa extremamente importante. Eu venho de uma experiência muito boa da gestão do Gustavo no gerenciamento do programa Eco Cidadão. Eu não sei como que está isso, mas escuto falar que houve um abandono disso. Então, é preciso que o município volte a investir nisso, porque isso está muito ligado à economia informal, né? Então, são essas questões realmente, dentro das limitações do que o legislativo pode fazer, são essas questões que me sensibilizam e onde eu espero poder colaborar com o Ogora, com você, na prefeitura. Ana, você me permite? Sim, sim, claro, Gora. É um bate-papo aqui entre a gente. Eu só estou ajudando a mediar aqui. Não, que justamente eu quero ouvir um pouquinho mais o Gerson, nessa questão dos resíduos Isso. sólidos, porque ele teve essa experiência no executivo, eu sei que ele é uma pessoa que tem essa visão, e a gente tem defendido, Gerson, Gustavo, né, que Curitiba atinja essa ideia de uma cidade lixo zero, né, uma cidade que tenha uma política efetiva de compostagem, de tratamento dos resíduos orgânicos. Atualmente, Gustavo, e você, como prefeito de Curitiba, você conviveu com uma situação muito grave, que a gente gasta milhões de reais, não é pouco dinheiro, para enterrar lixo lá em Fazenda Rio Grande. Nós enterramos na Lameia Pequena, depois enterramos no Cachimba e agora estamos enterrando dinheiro lá na Fazenda Rio Grande. A maior parte disso é matéria orgânica, que poderia virar insumo e adubo para a agricultura, para o cinturão de produção orgânica
dentro de Curitiba, na agricultura urbana e na região metropolitana. E uma outra grande parcela disso é material reciclável, né? Material que deveria estar sendo destinado adequadamente, com dignidade, às pessoas que fazem com que o lixo vire renda, o lixo vire comida, o lixo vire vestuário, né? Vire, enfim, supra as demandas. Queria ouvir o Gerson e o Gustavo também sobre essa ideia. Algumas pessoas vêm falar, mas o Goura é muito idealista, o Goura tá brincando, ele está jogando coisas assim que não são utópicas, né? Então, ouvir vocês têm pé no chão, né? E têm essa visão também de um horizonte da vanguarda, né? Da visão do que as grandes cidades do mundo inteiro já estão antenadas com isso. Passo a bola para vocês dois aqui. Que o Gustavo presidiu o conselho, né, do lixo, né, Gustavo? Quantos quilômetros, Gustavo, o lixo viaja de Doutor Ulisses até a Fazenda Rio Grande? Eu acho que são 80 quilômetros. A mais. Nós tivemos linhas de superiores a 150 quilômetros. E assim, é fato, e eu quero aproveitar, quando a gente fala em integração metropolitana, que também a atual gestão desestruturou e fechou a Secretaria de Integração Metropolitana da capital. Isso não representou redução de custo. Mas por que a gente sempre defendeu uma Secretaria da Integração Metropolitana sem aumentar nenhum custo? É para que haja essa articulação. Assim é na saúde, assim é na mobilidade, assim é no lixo, só para dar 3 grandes exemplos. E do lixo, Curitiba criou um modelo e não consegue sair deste modelo. Fundamentalmente, o que é? Contrata uma grande empresa, que é seguramente uma das maiores empresas brasileiras, é um player mundial, e por isso que é difícil imaginar que esta empresa perca a licitação no Brasil e nas cidades brasileiras, mas que fundamentalmente cuida da limpeza, coleta e destinação final para um aterro que está na Fazenda Rio Grande. A Fazenda Rio Grande, de forma legítima, entende que não tem que pagar nada pela coleta e transporte do resíduo. Por quê? Ela já cede um espaço com um impacto ambiental na sua área para receber mais de 2,5 toneladas todo dia dos resíduos da região metropolitana, com centenas, ou melhor, de quilômetros e com vários veículos que vão transportando pela cidade. Então, aproveito para destacar a importância da integração. É um trabalho de articulação, lembrando que no IMAP, Instituto Municipal de Administração Pública, a Prefeitura realizou cursos de gestão, principalmente na área de planejamento urbano, com gestores de municípios da região metropolitana. Alguns têm quadros já com uma estrutura melhor, outros têm quadro com uma estrutura menor, mas para que haja diálogo entre a lei de zonamento, entre os planos diretores e entre as políticas públicas, e principalmente na articulação conjunta para buscar recursos do governo federal, do governo estadual e também de empréstimos. O segundo ponto, na questão dos resíduos. Isso é um desafio, inclusive para você, Gerson, e para a Câmara Municipal, em fiscalizar o edital que deve ser lançado e fiscalizar também a aplicação dos recursos, mas trabalhar para que haja inovação, que este modelo dê conta do que nós temos hoje em termos de geração, de escala, mas que iniciativas sejam implantadas para ter um processo de mudança de hábito. Por exemplo, nós começamos com o programa Resíduo Zero. Vai acabar com o resíduo em qualquer cidade? Não vai. Não é algo da noite para o dia, mas é um processo de conscientização. Algumas pessoas, empresas, já estão com um processo muito adiantado de redução, reciclagem, reuso, mas tem uma parcela que se acostumou a fazer o seguinte: colocar um saco preto em frente de casa, esperando o caminhão da limpeza fazer a coleta. No mundo, Goura, tem cidades que só fazem a coleta uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, porque o custo é muito elevado, não é só o custo financeiro, é o custo ambiental e o custo econômico para as pessoas dessa estrutura. Então, a Câmara tem esse segundo desafio, além da questão metropolitana. O terceiro, talvez um dos maiores, é o novo edital do transporte público em 2023. Lembrando que dos 4 consórcios, 3 são urbanos de Curitiba e, portanto, vão se submeter a esse novo edital. E um é metropolitano,
que até hoje não foi contratado por edital, mas que faz parte da rede integrada e recebe os recursos que são arrecadados pela URBS e distribuídos para as empresas. Um quarto ponto que eu quero lembrar é a questão da lei de zonamento e o plano de mobilidade. E tem que ter esse olhar com a região metropolitana. Por quê? Não tem mais recurso próprio só de Curitiba para grandes investimentos. Cada vez mais a cidade vai depender, principalmente de financiamentos internacionais, como que nós deixamos para o projeto do Inter 2, e também de recursos do governo federal. Mas tem que ter uma ação articulada, porque o impacto desses grandes projetos, eles vão muito além de Curitiba. E o último ponto, só para também deixar no radar, que vai ser importante para a Prefeitura e para a Câmara, o impacto da reforma tributária. Mesmo que haja um prazo de transição, é evidente que vai alterar a forma de arrecadação e, portanto, terá um impacto na receita no curto prazo. Então, é necessário ter um olhar para que haja um equilíbrio, mas também que a gente não fique refém dessa lógica. Em 4 anos, o aumento do IPTU foi quase 3 vezes a inflação do período. Então, não dá para simplesmente transferir esta conta para o contribuinte curitibano. Verdade, Gustavo. E a gente vive um momento um pouco de incerteza, até em relação à questão da legislação, né? A questão tributária também, algumas coisas que estão sendo discutidas aí pela frente. Gerson, eu gostaria de repassar para você, só para você citou a questão do eco-cidadão, né? Você poderia resgatar para a gente algumas boas práticas desse programa e falar um pouquinho sobre isso também? Olha, esse programa foi extraordinário, né? Porque a minha lembrança da prefeitura vinha de muito tempo atrás, e quando eu cheguei no Pró-Cidadania, trabalhando junto com a FAS, com a assistência social, eu encontrei lá o projeto Ecocidadão e nós chegamos a ter 23 barracões. Eram cooperativas que, por sua vez, tinham um conjunto de carrinheiros, né, de catadores, e que faziam a coleta, cada qual na sua região, e levavam para essas cooperativas, através de um convênio com o BNDES, mas tivemos todo o apoio da prefeitura, chegando a esse número de 23. Hoje eu percebo que já é uma outra realidade, porque eu uso uma expressão assim, que os carrinheiros hoje estão sendo carronheiros, porque você quase não vê mais aquele pequeno catador que saía, né, com a sua pequena carroça. Hoje eles já estão em veículos que eu acho que também merecem uma atenção do executivo para isso, porque a gente percebe que muitos desses veículos talvez não estejam em condições ideais de trânsito, mas como Curitiba tem o trânsito aqui é municipalizado, eu acho que caberia uma atenção do executivo no sentido de propiciar até boas condições de trânsito para esses veículos, porque eles são os nossos sócios na sustentabilidade. Então, isso é extremamente importante. O município não pode se omitir e não pode fazer vistas grossas como se eles fossem invisíveis. E eu quero aqui dizer para o Gora que quando eu escuto ele dizer que alguns dizem que ele é muito idealista, tem que continuar sendo idealista, Gora, porque eu lembro de uma expressão que o Jaime disse uma vez que ele foi, se eu não me engano, ele estava no Equador e visitando a cidade com o prefeito, ele encontrou escrito em um muro, dizendo, chega de realidades, queremos sonhos. Eu acho que a cidade precisa ter isso. A gente precisa ter essa visão, né, meio onírica das coisas para a gente chegar a um lugar e fazer as transformações, porque é o que eu digo, precisamos realmente de um prefeito que seja um prefeito para toda a cidade, não apenas para aquele que não precisa do prefeito, né? Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade, que também junto com assistência social é uma coisa que me toca profundamente, a gente precisa realmente reviver, né? Agora, aquela campanha do lixo que não é lixo, evidentemente que está num outro patamar, mas é preciso, sim,
que o município faça a sua parte no sentido de continuar educando, de continuar mostrando, apontando soluções, porque senão é como 2.500 toneladas por dia indo para um aterro. As pessoas acham que a Fazenda Rio Grande está muito longe e que isso não diz respeito a quem mora aqui em Curitiba. Diz respeito sim, porque seus filhos, os seus netos, logo vão se defrontar com essa realidade. Obrigada, Gerson. Então, pessoal, a gente está numa roda de conversa aqui com a presença do nosso ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, deputado federal, o nosso candidato a prefeito de Curitiba, Goura, o nosso candidato a vereador, Gerson Guelma. Então, nós vamos já para considerações finais, né? Goura, você começa aí com a gente? Posso, e o Gerson falou de sonhos e de ideais e de visões. Eu lembrei aqui da frase do Eduardo Galeano, Gerson, que diz assim, que a utopia está lá no horizonte. Eu aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E eu acho que quando o Gerson fala assim de que a gente tem que ter uma cidade realmente boa para todos, que não seja essa Belíndia, né, com o padrão de vida de Bruxelas junto com o padrão do interior, da periferia de Nova Delhi, né? A gente precisa ter, pelo contrário, uma cidade que tenha políticas públicas para quem mais precisa, Ana, que atenda a população do Asternac, do Tatuquara, da Cachoeira, do Barreirinha, de forma equânime, que as pessoas nos seus bairros tenham acesso à cultura, acesso à saúde, acesso ao lazer e que possam, né, ter qualidade de vida e segurança nos seus bairros. A gente precisa urgentemente pensar isso. E eu queria também falar um ponto aqui que é muito importante, é o nosso compromisso, Ana, meu e teu, sei que do Gerson também, que é retomar muitas das políticas que o Gustavo implantou enquanto prefeito. E a principal delas aqui, Gustavo, eu falo de boca cheia, assim, que é o respeito ao funcionalismo, é o respeito aos servidores, a ideia de que a gente não vai ter um serviço público que chegue, como o Gerson falou, lá na ponta, para quem precisa da prefeitura, para quem precisa de uma escola pública, de um posto de saúde aberto. Esse serviço não vai ser de qualidade se o servidor que está lá trabalhando, lá na trincheira, lá na ponta, ele não se sentir valorizado. E o primeiro ponto de se sentir valorizado é se sentir escutado, é sentir que a voz dele tem importância, que ele tem perspectivas de atuar dentro da prefeitura, tendo uma carreira dentro da prefeitura, tendo um salário digno com o qual ele possa manter a sua família, tendo perspectivas justamente de uma formação, de um aprimoramento na sua formação profissional. E isso o Gustavo fez com a Guarda Municipal, com as servidoras e servidores da educação, com diversas áreas. A gente precisa ter muito claro isso, que o papel da prefeitura, do poder público, é garantir esta ordem social, é garantir com que as pessoas possam se desenvolver na sua vida. E eu tenho falado, Gerson, assim, que as pessoas elas têm por si própria uma força inata de criatividade, de desenvolverem ocupações, de desenvolverem renda, de criarem mundos, né? Como a gente falou, sonhos e utopias aqui. Mas o poder público tem que garantir as condições para que isso aconteça. Então, o poder público não vai fazer tudo, mas as pessoas vão fazer o que elas acham e entendem que é importante. Elas vão criar a realidade. Mas, para isso, a gente precisa garantir calçadas, acessibilidade, inclusão, espaços públicos bem cuidados, escola, saúde, as coisas pelas quais, a partir das quais, as pessoas vão recriar a cidade e criar uma vida digna para si próprias e para suas famílias e para todos. Então, Ana, obrigado. Gustavo, obrigado pela força de sempre, pelo apoio. E, Gerson, estou muito esperançoso aqui que nessa reta final a tua candidatura e a nossa vai mostrar a que veio. Quero pedir o voto aqui de todos e todas. Estamos a poucos dias da eleição do dia 15
de novembro, é importante que a gente peça o voto, né? Peça o voto do vizinho, da amiga, nas nossas redes sociais, nas ruas, para que dia 15 de novembro o número 12 se sobressaia e a gente possa ir, sim, para um segundo turno e possamos conquistar o Palácio 29 de Março com democracia, com inclusão e com essa visão de cidade que a gente expôs aqui. Obrigado a todos vocês. Tamo junto. Tamo junto, Goura. Obrigada. Gustavo, com você. Muito obrigado, Ana. Parabéns, Goura. Força. Obrigado, Gerson. E peço esta reflexão para quem está nos assistindo. Eu tive o privilégio de ter sido prefeito da capital. Esta hoje é uma conversa de quem ama Curitiba, de quem tem paixão por essa cidade, de quem deseja o melhor para essa cidade, reconhecendo os seus problemas, mas principalmente comprometido com a mudança, com o avanço, com a melhora e na busca dessa identidade maravilhosa que nos deixa orgulhosos de sermos curitibanos e curitibanas, mesmo os que aqui não nasceram. O tempo me permitiu mais maturidade, mais experiência, reconhecimento de erros, mas eu peço a sua reflexão. É muito importante para o futuro, para os novos tempos que vêm e os desafios que se apresentam, que haja mudança. É necessário o segundo turno. Eu peço o seu voto para que haja o segundo turno, para que se estabeleça um debate para valer, sem nenhum tipo de escamoteamento, para que se possa, com igualdade de condições, se pensar, conversar e apresentar as alternativas para o futuro da nossa querida e amada Curitiba. Acredito muito na Ana, no Goura, acredito muito no Gerson Guelma e é fundamental termos na Câmara Municipal pessoas que tenham esta visão, tenham comprometimento, mas que possam ajudar na atenção àquele pedido da pessoa mais carente, que procura um vereador para tentar ter uma solução para os problemas da sua vida, mas alguém também que saiba pensar em políticas públicas, em legislar, em fiscalizar, como é o perfil do Gerson Guelma. Por isso que eu estou nessa conversa hoje, porque eu acredito em vocês e torço, espero muito, o melhor para o futuro da nossa amada Curitiba. Isso aí, Gustavo. Obrigada. Gerson, com você, Gerson. Ana, querida, muito obrigado. Obrigado por ter se disposto a mediar, a intermediar essa conversa entre amigos, como disse o Gustavo, entre pessoas que amam a cidade. Goura, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você falava, eu observava aí no painel, atrás de você, a base de tudo é a educação. E eu vou me permitir fazer apenas uma digressão. Eu sou, de longe, aqui o mais velho do grupo, e eu quero dizer, eu me baseio muito nas coisas da tradição do meu povo. E no judaísmo, é importante que você coloque isso, eu não sei se o Goura e o Gustavo, e mesmo vocês, sabiam disso, que nas pequenas cidades no interior, na Europa, nas pequenas cidades da onde vieram, por exemplo, os meus avós, era muito comum que quando uma comunidade começava a crescer e se fazia necessário, eles tinham sempre lá na casa de alguém um quarto adaptado como se fosse uma sinagoga. Na realidade, não era preciso uma construção especial. Um pequeno quarto onde coubessem os rolos da Torá, o Pentateuco, e que as pessoas se reuniam para rezar. E isso era um costume, né? Se reuniam os 10 homens e faziam as suas orações. Quando essa comunidade crescia e se fazia necessário uma escola para as crianças, era permitido que se transformasse este quarto de oração, como se fosse uma pequena sinagoga, fosse transformada numa escola. Nunca o contrário. Ou seja, a educação vinha sempre antes da devoção. E isto é realmente o segredo pelo qual alguns países, eu não vou falar apenas no caso de Israel, muitos outros países que se desenvolveram, dando ênfase à educação. É preciso, sim, que se invista cada vez mais, e eu acho que isso é uma coisa que eu vou ter realmente uma dedicação muito grande, indo ao encontro do que disse o Goura, de dar melhores condições de trabalho aos nossos educadores, aos nossos assistentes sociais, aos educadores sociais,
porque só assim é que nós vamos fazer a transformação. A educação vem antes da saúde. A pessoa educada vai cuidar da sua saúde. Não adianta a gente tentar resolver de uma forma diferente. Obrigado, Gustavo. Eu sei que você dispôs aí de um tempo, está saindo para a estrada. Boa viagem. Sei que você está na luta aí pelos nossos companheiros, prefeitos e vereadores. Gora, estamos juntos, vamos juntos nessa luta aí. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande ter vocês aqui nesse bate-papo. Muito bom, Gerson. Obrigada. Também gostaria de pedir voto para todos que estão nos assistindo aí, nos acompanhando. Nós somos uma alternativa séria e responsável para a cidade de Curitiba, que nos dê essa oportunidade aí de administrar a cidade. Vote 12, Goura para prefeito, Ana Moro vice-prefeita, e votar no nosso amigo também, Gerson, que é 1255, para vereador. Precisa mais um número. Exatamente. Obrigada, Gerson, pelo convite, por estar aqui nesse bate-papo virtual com o Gustavo, com o Goura e com você, para a gente conversar um pouquinho sobre propostas para a cidade, sobre plano de governo. Obrigada, Gustavo, Goura e Gerson por estar aqui com a gente.